Estamos alegres pelas bênçãos que Deus nos tem dado e esperamos que ainda nesta noite todos saiamos daqui abençoados e edificados por nosso Senhor. Louvado seja Deus. Convido a igreja para lermos a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 12. Louvado o nome do Senhor Jesus. Aos Hebreus capítulo 12, versículo 1 a seguir. Leamos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e, desprezando a afronta, se assentou à destra do trono de Deus, ou no poder do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Louvado seja Deus. Oremos a Deus. Querido Pai e eterno Deus, louvamos a Ti, Senhor, e glorificamos o Teu nome, porque Tu és digno de glória, de louvor, para todos sempre, Senhor, porque Teu é o reino, o poder, a glória, a majestade, Senhor, e nós aqui, ó Pai, temos muito, Senhor, para glorificar e agradecer, Senhor, muitos motivos, muitas bênçãos, Senhor, por cada uma Te damos glória, e pedimos, receba, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor, os nossos cânticos, ó Deus eterno, e também dá-nos virtude do Teu Espírito, agora que lemos a Tua palavra, nos ajuda, acrescenta a nossa fé, abençoa cada um de nós, Senhor, que estamos aqui, aqueles que acompanham pelas redes sociais, Pai querido, dá a virtude celestial, nós clamamos ao Senhor para a Tua glória, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, louvado seja Deus. Podeis assentar. Palavra do Senhor chama a cada um de nós e fala para considerar Jesus. É comum a gente ouvir alguém dizendo: eu tenho muita consideração por tal pessoa, porque ela me ajudou em determinada ocasião. E aqui ele fala de considerar Jesus. Mas quem é Jesus? Quando ele mandou o mar se aquietar, os discípulos perguntaram: quem é este? Que até o mar, o vento lhe obedece. Quem é? Quem é Jesus? A palavra de Deus diz que Ele é o Criador. Sem Ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus diz que Ele é o Pai da eternidade. A palavra de Deus diz que Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz. A palavra de Deus diz que Ele é o todo-poderoso, o verdadeiro Deus, e a vida é eterna. Louvado é o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos conta que todos estávamos perdidos, todos considerados
caídos, destituídos como de fato estávamos, e Ele se fez homem, Ele veio habitar aqui, Ele veio andar nesta terra, Ele veio abrir um caminho de resgate, Ele veio nos trazer um favor. João escreve: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Toda a humanidade vendida sobre o pecado, as trevas dominando, o inimigo tendo aprisionado as almas e acusando cada um diante de Deus. Toda a humanidade sentenciada a eternas, espessas trevas exteriores, com sofrimento de pranto e de ranger de dente por causa do pecado. E se nós nos esforçássemos, a nossa vida não poderia pagar o nosso pecado, porque o pecado exigia o derramamento de sangue, e não podia ser um sangue contaminado, e não havia nenhum sangue que pudesse ser propício, e nós, aliás, também não éramos propícios para Deus. Então o Senhor da glória se humanizando, preparando no ventre de nossa irmã Maria um corpo, Ele tabernaculou, Ele se fez homem, Ele habitou aquele corpo, louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que aquele ali é expressa a imagem do Deus invisível, louvado o nome do Senhor. Diz assim, falando a respeito daqueles que não quiseram receber Jesus e o crucificaram, Paulo escreve: se eles soubessem, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Ah, se o mundo soubesse quem é Jesus! Ah, se todos soubéssemos nesta noite quem é Jesus! Se todos soubéssemos o que Ele fez por nós, se todos soubéssemos do seu grande amor, da sua misericórdia, da sua graça, do seu favor, soubesse da sua cruz, soubesse que Ele levou o madeiro pesado, derramou o seu sangue para lavar cada um de nós dos nossos pecados, nos embranquecer pelo seu sangue e nos tornar propícios para a habitação do seu Santo Espírito, aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro de um irmão que recebeu transfusão de sangue em certa ocasião, e ele diz: eu sou muito grato ao irmão fulano, porque ele foi lá doar sangue para eu receber a transfusão. Imagine, irmãos, o nosso sangue contaminado pelo pecado, mas ele, não tendo sangue, porque Deus é Espírito, Ele preparou um corpo para Ele habitar, louvado seja Deus. Por isso Paulo escreve em Atos 20, 28, a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue, louvado seja Deus. Considerai Jesus, considerai aquele que foi morto em seu lugar, considerai aquele que sem pecado ofereceu a si mesmo em redenção da sua alma, em resgate da sua alma, considerai aquele que veio a este mundo para arrebentar os grilhões do inimigo, as prisões das trevas, considerai aquele que trouxe a grande mensagem, considerai aquele que é a luz do mundo, e aquele que o segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida, louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos amados, aqui ele diz assim na palavra: nós devemos deixar todo o embaraço. Quantas pessoas querem servir a Deus, mas estão embaraçadas? É o cuidado da vida, é a vida alheia, é o problema dos outros, é defeito que o homem tem, e nós ficamos alegres de estar aqui, porque estamos adorando aquele que é perfeito, louvado o nome do Senhor, aquele que não tem nenhum defeito, e nós apresentamos aqui, quando lemos a palavra, a perfeição, louvado seja Deus, aquele que não tem falha, aquele que não tem sombra de variação, aquele que não deixou nenhum obstáculo à sua frente atrapalhar o seu plano de entregar-se a si mesmo por minha alma, por sua alma.
Será que Jesus não teve problema? Será que Jesus não teve luta? Será que Jesus não teve dificuldade? Não, mas Ele tinha um propósito. Ele tinha o propósito de morrer no meu lugar, no seu lugar. Ele tinha o propósito de resgatar a minha e a sua alma, louvado seja Deus. Ele tinha o propósito de dar o perdão, louvado o nome do Senhor. Então Ele cumpriu o seu propósito. Ele estendeu os braços no madeiro, Ele derramou sangue imaculado, Ele deu o Espírito, Ele pagou pela minha alma, Ele pagou pela sua alma, e agora Ele convida para que nós caminhemos o seu caminho, louvado seja Deus, o caminho estreito, apertado, que conduz à salvação gloriosa, louvado seja o nome de Jesus. Ele diz assim: corramos com paciência. Tenha paciência, irmão, tenha paciência, irmão. Mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Louvado o nome do Senhor, não tardará. A nossa vitória, amados, está mais perto do que quando começamos a nossa marcha da fé. Louvado seja Deus. Olhemos, irmãos, os sinais ao nosso redor e percebamos que a vinda do Senhor se aproxima. Louvado seja Deus. E nós devemos estar alegres, porque chegará o momento de que a igreja deixará de ser militante para ser a igreja triunfante na glória celestial. Louvado o nome do Senhor. E se você quer, naquele dia que você partir deste mundo, ser vencedor, ser vencedora, ser triunfante, poder entrar no céu de luz, poder entrar na presença de Deus, poder sentir a alegria do Espírito de Deus, poder adorá-lo para sempre, poder ter paz, alegria eterna, então nesta noite você precisa decidir militar, ser militante, caminhar, deixar o embaraço, deixar os problemas, deixar de olhar para os lados e olhar para trás e seguir as pisadas do Senhor. Ele diz aqui: corramos com paciência, deixando o embaraço, o pecado, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O Senhor nosso Deus veio trazer uma proposta. A proposta dele é de salvação, a proposta dele é de perdão, a proposta dele é de reconciliação, a proposta dele é de libertação, a proposta dele é de cura, a proposta dele é de vida eterna. Louvado é o nome do Senhor. E cabe a cada um de nós que ouvimos a proposta de Deus aceitar ou não aceitar. Então aqueles que aceitam, abraçam Jesus e servem a Jesus e correm essa carreira e tem luta, tem dificuldade, mas tem paciência, porque tem esperança. Louvado seja Deus. Aquele que tem esperança, ele tem paciência, ele espera no Senhor. Como o salmista, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu a minha oração. Louvado seja Deus. Esse mesmo Deus continua ouvindo a oração da igreja. E se alguém está passando por turbulência na sua vida pessoal, familiar, saiba que o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele estará pronto a dar a vitória no momento que Ele apraz. Louvado seja Deus. Então ele diz assim, olhando para Jesus: o segredo para caminhar é olhar para Jesus. Vocês, irmãos, todos sabem. Você caminha para o lugar que você olha. Você pode observar, se tiver algumas pessoas conversando e alguém ali começar a olhar para um lado, dali a pouco ele vai, porque ele está vendo alguma coisa, ou alguém vai lá para ver. Ninguém olha para um lado e caminha para o outro. Vocês já viram isso? Não. A pessoa só caminha para o lado que ela olha. Primeiro ela olha. Por isso o profeta Isaías brada: olhai para mim e sereis salvos, todas os termos da terra. Louvado seja Deus. Por isso ele diz: olhando para Jesus, olhando para Ele. Aliás, eu me lembro do rei, que ele, no aperto, na dificuldade, ele orou dizendo: Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Louvado seja Deus. E o Senhor deu vitória para Israel. Quanto vale olhar para Jesus, quanto vale fixar os olhos no Senhor. Louvado seja
seja Deus. Quanto vale não tirar os olhos do Senhor? Então, olhando para Jesus, olhando para Ele, autor, consumador da fé, aquele que foi imolado pelos seus pecados, aquele que deu a vida por você, aquele que te amou mais do que qualquer pessoa possa te amar nesta vida, louvado seja Deus. Ele é perfeito e maravilhoso. Então ele diz assim, olhando para Jesus, porque tinha um gozo proposto para ele, o gozo que foi proposto para ele, o gozo de redimir, a alegria de redimir o homem, a alegria de reconciliar o homem com Deus, a alegria de trazer a salvação. Então, irmãos, a alegria de Deus é quando o justo se arrepende. A Bíblia diz que há mais alegria no céu quando um se arrepende. Uma pessoa que se torna justa pelo arrependimento, pelo sangue de Jesus. Quando um que vai se tornando justo pelo arrependimento, quando um se arrepende, há mais festa, mais alegria no céu do que 99 que já estão servindo a Deus. Veja, então nesta noite você pode dar alegria ao coração de Deus. Ele espera que você possa fazer a escolha. Ele espera que você vença os embaraços. Ele espera que a igreja não se prenda a embaraços, que irmão nenhum venha ficando para trás, encolhendo o passo, diminuindo a marcha, não venha desanimar na fé, não venha olhar para o lado, olhar para o mundo, olhar para os problemas, mas olhando para Jesus. Os irmãos lembram de Pedro, quando ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E então Jesus disse: vem. E Pedro veio andando sobre as águas. Louvado é o nome do seu mar da Galileia. E ele vem caminhando sobre as águas. Que maravilha! Louvado é o nome do Senhor. Mas de repente ele sentiu o vento. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a água. E então ele começou a afundar. E ele gritou: Senhor, salva-me, socorre-me. E o Senhor estendeu a mão e o ergueu. Louvado é o nome do Senhor. Então, quando ele olhava para Jesus, olhando para Jesus, ele andava sobre as águas. Quando você está olhando para Jesus, aquele que olhou para você lá do céu, aquele que olhou para você lá da cruz, louvado seja Deus, aquele que nesta noite olha para você, olha para a sua situação, para a sua necessidade, aquele que diz: eis-me aqui para ajudá-lo, louvado seja Deus, aquele que lhe diz: vem andando sobre as águas turbulentas do pecado e do mundo, louvado seja Deus. É o mesmo Jesus, esse aqui, olhando para ele, você estará caminhando sobre os problemas. Às vezes alguém diz: parece que fulano é tão feliz, acho que ele não deve ter problema, está sempre de bom humor, está sempre alegre, sempre feliz, será que não tem problema? Eu vejo a irmã tal, ela está sempre de bem, parece que não tem luta. Não, irmãos, a diferença não é a luta, porque a luta eu tenho, você tem, todos têm luta, todos temos lutas, mas a diferença é olhar para Jesus ou não, olhar para o problema, olhar para aquele que tem a solução, olhar para o pecado, olhar para aquele que tem o perdão, olhar para a morte, olhar para aquele que é o dono da vida, louvado é o nome do Senhor, olhar para Jesus, considerar o sacrifício que ele fez por nós, louvado seja Deus. Esse é o objetivo da vida espiritual. Então, irmãos, aqui a palavra diz assim: deixe o embaraço, deixe o pecado, rompa com os maus costumes, rompa com os vícios, rompa com o inimigo nesta noite e diz: eu vou servir Jesus. Tenho observado tantas pessoas que têm ouvido a palavra de Deus, mas uma coisa precisa ficar certa para você: que só de ouvir a palavra de Deus, ainda que seja agradável, ainda que seja bom, mas só ouvir não lhe garante entrar no céu. Se você não se entregar para Jesus, não se render, não abraçar o sacrifício salvífico, não morrer com ele na cruz, não descer com ele na sepultura, não ressurgir nova criatura, você não pode. Ele falou isso para Nicodemos. Nicodemos era o príncipe em Israel. Nicodemos falou 2 vezes ali: necessário é nascer de novo, e aquele que não nascer de novo
não pode, de modo nenhum, ver o reino de Deus. Então nós estamos aqui pelo reino de Deus, anunciamos aos amigos o reino de Deus, a vida eterna. As religiões aí fora correm pensando estar buscando o reino de Deus, mas o reino de Deus, amados, só se consegue através de Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado no madeiro. Então, olhando para Ele, considerando o que Ele fez, você deve tomar a decisão de abraçá-lo, porque Ele abriu os braços, e ainda esses braços estão abertos, ainda espera para que você tome a decisão e venha, e Ele possa te abraçar. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. João anota, e eu encerro lembrando desta passagem do capítulo 1 de João. Ele diz assim: veio para os seus, veio para aqueles que tinham a promessa, e eles não puderam receber, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito. Veja que direito, veja que direito. Tem pessoa, amados, que briga por causa de um direito pequeno. Eu já vi história de parente que matou um outro por causa de 20 centímetros de divisa de terra de fazenda, porque não é meu direito. Mas agora nós falamos que Deus está dizendo para você, que se você abraçar Jesus para a salvação, você que é criatura, porque todos fomos criados por Deus, mas você se torna filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Que maravilha. Então ele diz assim: veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, os que creem no seu nome. Creia no nome de Jesus, o nome da salvação e da esperança. Louvado seja Deus. E nós queremos orar nesta noite em favor dos que precisam. Se houver enfermos em nosso meio, alguém que quer tomar decisão, servir Jesus, alguém que quer começar a sua caminhada, alguém que quer tomar um propósito de consertar as veredas no caminho do Senhor, pode vir aqui. E se alguém tem problema, dificuldade, pode vir aqui à frente. Eu convido a todos os obreiros para tomar lugar aqui, para estar orando, impondo as mãos no nome de Jesus. Não precisa escolher o obreiro, porque todos oram no nome de Jesus, e é o nome de Jesus que tem poder. Louvado seja Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Grandioso é o teu nome, Jesus. Pedir aos irmãos obreiros, dá uma olhadinha do lado quando eu terminar a sua fila, ajudar o outro para podermos